vamos falar de uma coisa que acaba causando muita confusão dentro da igreja. Um assunto que alguns simplesmente ignoram totalmente, outros ignoram conscientemente, relativizam. Alguns resolvem olhar demais de uma forma radical, né, de uma forma farisaica, até poderíamos dizer. Então não há um equilíbrio a respeito do dia do Senhor. E agora nós vamos começar a estudar o quarto mandamento e vamos ver a respeito do dia do Senhor. E é algo que com certeza vai mexer com vocês, vai mexer com a estrutura de vocês, estrutura de culto, estrutura de vida. Tem mexido comigo, é um erro que eu confesso que também tenho praticado, e queira Deus que possa não mais ser praticado. E em tudo que nós formos falando, tentem não se perder em detalhes, tentem não se justificar com relação a outros. Ah, mas fulano faz isso, fulano faz aquilo. E tentem ter a humildade de se curvarem diante de Deus e pedirem o auxílio dele para que possam levar a termo o cumprimento da sua palavra. E em tudo, nunca esqueçam da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca esqueçam que nós estamos na graça. A graça não anula a lei de Deus. A graça não nos faz libertos da lei de Deus. Ela nos livra da maldição da lei. Mas se não fosse pela graça, enquanto nós estivermos estudando sobre o quarto mandamento, os irmãos vão ver que seria terrível. Então, na continuação do breve catecismo, na pergunta 57, nós chegamos à questão: qual é o quarto mandamento? E a resposta está lá em Êxodo, capítulo 20. Como os irmãos lembram, eu sempre, para cada mandamento, nós vamos ler o prefácio, né? Então, versículo 1 e 2, e aí a partir do verso 8. Então, diz assim a palavra do Senhor, para responder qual é o quarto mandamento. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 8. Lembra-te do dia de Shabá, do descanso, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é Shabá, é descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de Shabá, o dia do descanso, e o santificou. E a questão ainda diz: o que exige o quarto mandamento? Os teólogos do Westminster listaram o seguinte: exige que consagremos a Deus os tempos determinados em sua palavra, particularmente um dia inteiro a cada 7, para que seja um dia de santo descanso dedicado a Ele. E aí nós vamos encontrar em Isaías 56 a relação entre o Shabá e os gentios. E os gentios somos nós, sendo introduzidos na igreja do Senhor, assim como o povo de Israel. A igreja de Deus não é dividida entre Israel e gentios. A igreja de Deus é a mistura de Israel e os gentios. São aqueles que são salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim, verso 1: Assim diz o Senhor: mantende o juízo e farei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se.
Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o Shabá, o descanso, e guarda sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus Shabás, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial, e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o Shabá, o descanso, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Amém? Os outros, os forasteiros, os gentios, é algo que foi uma promessa, uma profecia realizada num tempo e depois aponta para nós no advento da vinda, desculpa o pleonasmo, no advento de Cristo, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nos auxilia, Senhor, nesta manhã. Glorifica o Teu santo nome, glorifica o nome santo do Teu Filho em nosso meio. Nos ajuda a compreendermos, Senhor, aquelas coisas que Tu exiges. Nos ajuda não só a compreendermos, mas a colocarmos em prática. Tem misericórdia, Senhor, da nossa dureza de coração. Tem misericórdia, Senhor, da nossa teimosia. Que nós não usemos de desculpas. Que não possamos perverter a Tua palavra, mas obedecê-la com alegria. Que nós possamos entender a bênção e a glória desse dia que Tu separou para ser santo, que Tu santificou e que Tu nos abençoa através da obediência a Ele. Ajuda-nos em todas essas coisas, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós temos tratado nas últimas 6 exposições sobre os mandamentos de Deus a respeito da nossa adoração. Nós já estamos há 6 semanas falando dos mandamentos a respeito da nossa adoração, que foram os 3 primeiros mandamentos. E hoje nós vamos iniciar então o 4º mandamento. Segundo a grande maioria dos estudiosos, esse é o último mandamento da primeira tábua da lei. Seria o último mandamento com referência à nossa adoração para com Deus, a nossa obediência vertical, né? O último relacionado a respeito diretamente de Deus. Eu tenho alguma simpatia por alguns que defendem que o 5º mandamento também deveria ser posto nisso, né? Nessa primeira tábua, a relação entre a paternidade do nosso Deus e o honrar o pai e mãe, de tal modo que, no mínimo, o 5º mandamento ele serve como um elo, como um link entre a primeira tábua e a segunda tábua, né? Não que ele esteja fora de nenhuma das duas, mas ele faz essa ligação. Já que eu toquei nesse assunto, algumas pessoas já me questionaram a respeito dos primeiros mandamentos, porque tem ainda internalizado a separação que os romanistas fazem, que a Igreja Católica Apostólica Romana faz. Inclusive uma separação que Agostinho de Hipona também utilizou. Eles separavam os 10 mandamentos de uma forma diferente, juntando o primeiro e o segundo mandamento. De tal forma que ficava, né, não terás outro Deus diante de mim, junto com não farás imagem de escultura. Por quê? Em primeiro lugar, você consegue com isso tirar a força do não fazer as imagens de escultura. De tal modo que aí
associando a não ter outro Deus diante de mim, relativiza a força do não fazer a imagem de escultura, e aí acaba caindo naquele debate que talvez alguns já se inteiraram entre latria e dulia. Não, olha só, nós não adoramos outras imagens, outros deuses, outros santos ou a própria Maria, nós só veneramos. E aí fazem uma separação, né, que semanticamente faz algum sentido, mas quando você traz o estudo do termo para o que ele significa de fato na sua atitude, você vê que é a mesma coisa. Aquilo que você adora, você venera; o que você venera, você adora. Então eles fazem essa junção do primeiro e segundo mandamento para tirar a energia do segundo, e aí depois eles dividem o 10º mandamento em 2. E aí fazem, não cobiçarás a mulher do próximo como um mandamento específico, e depois o não cobiçar todo o resto, né? Não cobiçar a casa, o servo, a serva, o boi, como outro mandamento. Mas nós vamos seguir o que toda a tradição tem sempre feito, que é essa separação, mesmo porque essa separação se dá nos parágrafos, né? Então fica muito óbvio, muito claro aonde que estão listados esses mandamentos. Voltando então ao 4º mandamento, é significativo demais esse mandamento. Ele gerou até uma comunidade, né? Existem os adventistas do 7º dia, e existem muitos outros que guardam o 7º dia, e outros desprezam completamente o 7º dia, desprezam completamente a lei de Deus. Parece que os mandamentos de Deus são só 9. Outros ainda relativizam, porque olha, antes de chegar no momento meio dispensacionalista, no início da minha caminhada, eu comecei a ler algumas obras e eles listavam todos os 9 mandamentos, tirando esse no Novo Testamento. E aí era fácil dizer, olha, os outros mandamentos têm um espelho no Novo Testamento, esse não tem, então não serve para nada. Só que é interessante notar que Jesus constantemente estava falando, ou estava sendo acusado da quebra desse mandamento, de tal maneira que Jesus deu muita importância ao correto uso do Shabat, do dia do descanso. De outra maneira, depois o dispensacionalismo vai dizer, não, a lei de Deus passou, agora é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, então isso é tudo baboseira. Não concordamos. Concordamos que a palavra de Deus ela se mantém, e que a lei moral de Deus continua sendo obrigatória não somente aos cristãos, mas os cristãos têm a capacidade, através do Espírito Santo de Deus, de em alguma medida obedecê-la, mas ela é obrigatória a todo homem, de tal maneira que é pela lei que a humanidade, os réprobos, os ímpios serão condenados. Então esse mandamento ele é significativo por quê? Em primeiro lugar, porque ele é o que possui mais versos da lei. Nós vimos o não falar o nome em vão, o santo nome em vão, que é um mandamento também que acaba passando desapercebido, e é um mandamento que tem 3 versos nessa listagem. E não matarás, que é algo tão mais forte, é simples, não matarás. E esse mandamento, o 4º mandamento, ele tem 4 versos no meio da lei. Se Deus, como a gente vê ali no verso 1, então falou Deus todas essas palavras, as 10 palavras, se a revelação dessa palavra se dá de uma maneira tão grandiosa, é porque tem alguma importância. Nós devemos entender que Deus não ia gastar verso, não ia gastar prosa. Em segundo lugar, ele é um mandamento que ele é mais extensamente apresentado no nosso breve catecismo. O primeiro, segundo, terceiro, quarto, o primeiro, segundo, terceiro e o 5º mandamento, todos eles existem 4 questões no breve catecismo a respeito deles. Depois do 6º, 7º, 8º, 9º e o 10º, existem 3 questões a respeito de cada mandamento. Agora, o 4º mandamento especificamente, são 6 questões. Então, muito provavelmente, nós vamos ficar 3 semanas, eu vou dividi-los em 2, nós vamos ficar 3 semanas estudando um pouco sobre o dia do descanso, o dia do Senhor, sobre o Shabat cristão.
Entendo que nós não vamos conseguir entender tudo, mas nós vamos ter um tempo para poder entender um pouco mais a respeito disso. E falando sobre ele ser o maior e ser o que recebe mais atenção, é quase que irônico o mandamento iniciar com as palavras: lembra-te do dia do Shabá, lembra-te do dia do descanso, e ser talvez o mandamento mais esquecido, o mandamento mais desprezado pela igreja. Chega a ser uma triste ironia. Portanto, naquela relação de culto que nós temos apresentado para os irmãos, o primeiro mandamento, ele nos fala a respeito do objeto de culto, o único Deus, não podemos ter outro Deus diante dele. O segundo mandamento sobre os meios de culto, nós não podemos fazer imagens nem físicas, nem imagens mentais a respeito de Deus, não podemos diminuí-lo, não podemos nos apresentar ou nos expressarmos diante dele da maneira que nós queremos. O terceiro mandamento fala sobre a maneira propriamente dita de culto, de como usar o seu nome. O seu nome tem que ser usado com toda gravidade, com toda solenidade, e em tudo que ele é usado. Então, nas nossas canções, nas nossas orações, na pregação, ele tem que ser usado de uma forma bíblica, de uma forma solene, de uma forma séria, e não nesse circo que tem sido feito, onde o nome santo tem sido falado e esculachado por homens que se dizem homens de Deus, mulheres, o povo em geral, homens e mulheres nas cadeiras, e os que se dizem pastores, E hoje, a partir de hoje, nós vamos ver então esse quarto mandamento, que fala a respeito da programação do culto, da programação que Deus deu, de quando devemos separar um dia e o que deveremos fazer desse dia. Então, em primeiro lugar, nós precisamos definir o termo. Por que eu não falei sábado? Você deve ter acompanhado em 2 leituras comigo e pensado: por que o bonitão ali acha que ele pode falar Shabá, o dia do descanso, e a minha Bíblia diz que é sábado? Primeiro, porque o termo que está escrito, que é Shabá, traduzido como sábado, ele significa descanso, significa cessar, significa interromper. Aí um estudioso no dicionário Vini diz que a ideia não é de relaxamento ou repouso, mas cessação de atividade. E aí a gente já pega um conceito, só aqui, não é relaxamento, não é repouso, não é o dia de ficar de pernas para o ar, é o dia que você cessa a sua atividade corriqueira, a sua atividade ordinária, aquela atividade do dia a dia, no trabalho, no estudo, Você cessa. É, portanto, uma interrupção do seu trabalho, uma interrupção da sua rotina. Lembrando que a sua rotina tem que glorificar a Deus. Tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Mas aí você interrompe aquela rotina e se foca nesse dia em descansar, e se foca nesse dia em glorificar a Deus, em descansar em Deus. Assim, eu prefiro usar então descanso ou até mesmo Shabá para evitar um entendimento análogo entre o termo sábado com calendário. Por que eu estou dizendo isso? Nós fomos educados por um sistema paulo-freiriano. Na realidade, nós é tudo burro. Nós é inútil. A gente foi educado num sistema que nos imbecilizou, de tal maneira que nós não temos inteligência criativa, de tal maneira que nós não conseguimos pegar os termos e analisá-lo no que ele significa. Nós fazemos sempre uma análise análoga. O que significa isso? Você pega, sábado está na Bíblia, sábado, dia da semana, você tem uma base, o sábado é o 7º dia da semana, e por analogia você diz: não, eu sei o que é o sábado aqui da Bíblia, é o dia da semana, é aquele que vem depois da sexta e antes do domingo. É a mesma coisa que ocorre, por exemplo, agora com os termos globalismo e globalização. Eu sou contra o globalismo, e aí vem os mentecaptos e dizem que eu sou contra a globalização. São 2 termos diferentes. Nós fomos tão mal educados que nós, quando temos um breve
conceito de um termo ou de alguma coisa que entendemos, nós, por analogia pura e simples, pegamos outro termo que tem um som parecido e juntamos com o mesmo significado. E assim, não achem que eu estou xingando vocês ou que eu estou me depreciando, pura e simplesmente. Todos os jornalistas, todos os analistas de Band News, Globo News, que têm feito análises, por exemplo, entre globalização e globalismo, caem no mesmo erro, por puro e simples entendimento análogo do termo. Por esse motivo, eu utilizei já para quebrar com essa ideia do sábado e ficar com o sábado, o sétimo dia da semana, aquele dia antes do domingo, e o conceito bíblico. Nós temos que entender o conceito bíblico de quando aparece esse termo, que é o Shabá, que é o dia de descanso, que é o dia de cessar a atividade, que é o dia santo do Senhor. Compreenderam isso? E aí a gente pode caminhar para frente. A respeito da passagem do sábado para o domingo, né? Da guarda do sétimo dia para a guarda do primeiro dia, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, e nós vamos ver isso mais profundamente nessa série de mensagens que nós vamos fazer. Em segundo lugar, nós devemos observar a origem do Shabá. Qual é a origem do Shabá? A origem do Shabá não está no Decálogo, não está na promulgação dos 10 mandamentos, não está em Moisés subindo o monte e descendo com ele pura e simplesmente. Nós lemos no verso 11 já: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso abençoou o dia de Shabá e o santificou. O que é isso? Isso é Gênesis. Gênesis capítulo 2 diz o seguinte: assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra. E prestem atenção nessa vírgula: descansou de toda a obra, vírgula, como o Criador fizera. Ou seja, o descanso do Senhor, Deus entrou no Shabá. Não quer dizer que aquela teoria do relojoeiro, que Deus construiu o mundo e agora não se mete nele. Ele descansou da sua obra, ele criou todas as coisas e a obra da criação parou. Ele descansou da sua atividade. Agora ele está fazendo uma outra atividade providencial, que é zelar para que todos os seus decretos se cumpram. Aquele espelho do que ele definiu na eternidade primeira se espelhe agora no tempo. Então, a origem do dia do descanso, a origem do Shabá, não se dá nos 10 mandamentos, mas remonta o relato da criação. Isso já derruba também aquela teoria que isso aí é só lei, a lei não serve mais para nós, né? De qualquer forma, a tese não se sustenta. Então ali de Gênesis capítulo 2, daquilo ali nós conseguimos depreender o seguinte: primeiro, o dia do Senhor foi instituído por Deus e não pelos homens. Segundo, o dia do Senhor faz parte da lei moral. Terceiro, Deus trabalhou 6 dias. Quarto, Deus descansou da sua obra. E em quinto, Deus abençoou e santificou o dia do Senhor. Então vamos ver isso mais pausadamente. Em primeiro lugar, o dia do descanso foi instituído por Deus e não pelo homem. Como nos ensina o prefácio, Deus ele tem direito e ele tem autoridade de exigir o que ele quiser. O prefácio dos 10 mandamentos nos instrui da seguinte maneira: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nós vimos sobre isso. Eu sou o teu Criador, eu sou o teu sustentador e eu sou o teu Redentor. Você é criatura, você depende de mim e você foi liberto, você foi salvo da escravidão por mim. E Ele nos lembra disso. Ele nos lembra disso não para nos oprimir, mas para despertar em nós uma obediência amorosa, uma obediência de admiração por aquele que fez tanto por nós
ao passo que nós não merecemos nada. O dia do descanso é para que nós possamos lembrar sempre do nosso Deus. Ele nos diz: lembra-te do dia do descanso para o santificar. Lembra-te. E nós constantemente esquecemos o dia do Senhor. Agora analise comigo: se nós esquecemos o dia que Ele mandou lembrar, o dia que Ele mandou santificar, o dia que Ele mandou separar para Ele, logicamente nós acabamos esquecendo também do Senhor do dia. E Ele mesmo disse: eu sou o Senhor do Shabat. Então, quando você relativiza, ou quando você quebra, ou você despreza o dia do Senhor, você acaba desprezando o próprio Senhor, e a consequência imediata disso se dá naquela mesma semana, aonde você vai deixando Deus de lado. Outra coisa que nós depreendemos de Gênesis 2, não é lei cerimonial, não é lei civil, mas é lei moral. Lembram lá que a gente viu a respeito do pacto das obras? E no pacto das obras, que era de Adão crescer e se multiplicar, cuidar da terra, ou seja, trabalhar, não comer do fruto proibido. Existiam várias leis morais que foram dadas. E lá em Gênesis foi dito que Deus separou um dia. Em Gênesis, Adão e Eva experimentavam o que era um dia do descanso, o Shabat. Isso é uma lei moral que tinha que ser obedecida lá e que tem que ser obedecida hoje. Está aqui nos 10 mandamentos e está no relato da criação. É algo que permanece. Portanto, o Shabat, o dia do descanso, ele não é uma ordenança temporária. Ele não tem um período temporal para ele. Não é limitado por dispensação, como podem dizer alguns dispensacionalistas. Isso aqui era tal dispensação, ou mesmo por uma dispensação da antiga aliança. Nós estamos na nova, estamos na graça, agora nós não precisamos mais obedecer. Não era um mandamento somente para o judeu, e isso é muito importante, porque nós temos que entender a lei inteira. A lei nunca foi um mandamento somente para o judeu. A lei nunca foi um mandamento somente para o cristão. Ou só o judeu não podia matar, ou só o judeu não podia adulterar, ou só o judeu não podia roubar, ou só o judeu não podia ter outros deuses, ou só o judeu não poderia falar o santo nome em vão. Ou seja, é um mandamento que não é só para o judeu, que não é só para o cristão. Então ele é um mandamento atemporal, é um mandamento que permanece. Em segundo, que nós vemos em Marcos capítulo 2, verso 27, o sábado, o descanso, foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do Shabat. Isso é o nosso Senhor Jesus Cristo falando. E vejam bem o que ele disse: o Shabat ele foi estabelecido por causa do homem. Não é o homem que é estabelecido, e nós temos que entender isso. O homem não foi feito para o Shabat. O homem não foi feito só para esse descanso. Esse descanso, esse dia que vai antecipar o grande dia, quando nós vamos estar face a face com Cristo, e como diz 1 João, nós veremos como Ele é, e seremos iguais a Ele, e aí se manifestará aquilo que haverá de ser, como nós lemos também hoje em Colossenses. É uma expectativa, é uma prévia, é um fruir já daquilo que ainda vai ser, claro, em alguma medida guardadas as devidas proporções. Então, o Shabat, ele foi feito, ele foi estabelecido por causa do homem. O homem precisava disso. De que forma? O homem precisa de descanso. Comece a trabalhar 7 dias constantemente, para ver quanto tempo você aguenta. Eu tenho aguentado já não sei quanto tempo. Sim, como é que está a sua saúde? E você não tem como olhar para frente. Eu conheço algumas pessoas que conseguiram o poder de trabalhar anos e anos e décadas incessantemente, e hoje amargam uma velhice cheia de doenças, cheia de problemas, cheia de debilidades. Algumas pessoas não vão tão longe. O sistema da pessoa, ele entra em declínio antes, o sistema cai antes.
Então nós, primeiro, precisamos de um descanso. Em segundo, o Shabá é uma sombra de uma realidade futura que nós já começamos a fruir. Claro que sendo uma lei, uma obrigação, bênçãos ocorrem por sua guarda e maldições ocorrem pela sua quebra, tá? Os profetas do Antigo Testamento, eles normalmente, quando eles estavam advertindo o povo a respeito dos seus pecados, eles descreviam muitas vezes os pecados. Olha, vocês têm feito isso, aquilo, aquele outro, se arrependam disso, daquilo, daquele outro. Ó, meu povo, vocês têm profanado o Shabá. Leiam os profetas, constantemente eles estão admoestando o povo a respeito da quebra do Shabá. E esse povo era castigado, esse povo era levado escravo, esse povo recebia derrotas militares, esse povo passava às vezes necessidades. Claro que agora é um bom momento, já que eu falei em maldição, para nós lembrarmos algumas coisas. Primeiro, a lei condena a todos. A lei de Deus condena a todos. A lei de Deus é santa, é linda por isso, porque ela nos coloca todos embaixo da condenação. Faz com que todos necessitem de um Redentor. Deus julgará o mundo de acordo com a sua lei. É com esse padrão da sua santidade que Ele vai julgar o mundo. E Cristo, Ele levou e libertou o seu povo, não o mundo, mas o seu povo, da maldição da lei. A maldição da lei foi o que Cristo levou, não é a lei inteira. Então a lei, ela é exigida como um padrão moral. Afinal de contas, nós temos um mandamento que diz o seguinte: sede santos, como eu sou santo. Como é que nós vamos ser santos como santo Deus é? A lei expressa a santidade de Deus. Quanto mais nós conseguirmos nos adequar à lei, quanto mais nós conseguirmos que a lei ela fique impregnada no nosso ser, nas nossas atitudes, no nosso pensamento, mais nós vamos ser parecidos com Cristo. Sede santos como eu sou santo. Sede meus imitadores, disse Paulo, como eu sou de Cristo Jesus. Falando tudo isso, devemos lembrar, é impossível cumprirmos toda a lei, que novamente é algo glorioso. Por quê? Porque condena o réprobo, e porque faz aquele que é filho de Deus correr para o abrigo, correr para a graça, correr para Cristo. Ela não condena mais os cristãos. Claro que sempre que nós a quebramos, e quebramos com constância, infelizmente, nós devemos correr arrependidos à cruz do nosso Senhor Jesus Cristo e pedir por graça e pedir por misericórdia. Lembrem sempre uma coisa: a obediência de Cristo à lei é que nos justifica, não é a nossa obediência. Mas isso não quer dizer que nós podemos desprezar e não obedecer, como também não quer dizer que no nosso cumprimento trôpego da lei nós não vamos entrar na glória, porque a nossa fé, a nossa confiança, ela está depositada em nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui, como eu não vou falar das maldições, vocês sabem quais são as maldições, vamos citar duas bênçãos para a guarda do Shabá. Primeira bênção, descanso físico. Gente, a grande maioria dos países tem em sua legislação uma lei que traz a obrigatoriedade de um descanso semanal. Isso os governos, as legislações, a obrigatoriedade. Hoje, desprezada a lei de Deus, através da ambição, através do egoísmo, isso tem feito que as pessoas acabem trabalhando 7 dias por semana, que as pessoas tenham desprezo por esse descanso. Para o povo de Deus, que sempre foi carne de pescoço, sempre foi povo de dura cerviz, sempre foi um povo obstinado, sempre foi um povo rebelde. Quando a gente olha para os relatos do povo no deserto, não se engane, a gente olha às vezes, mas era um teimoso. A gente ia ser pior, a gente é igual. A gente é povo de Deus, como aquele povo de Deus, que se não é pela graça,
deveria ser consumido. Então, o povo de Deus, que é sempre rebelde, encontra uma desculpa maravilhosa para quebrar o mandamento. Ah, eu preciso trabalhar. Isso caiu como uma luva. Veja, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso disso, eu preciso aumentar a renda, eu preciso pagar algumas contas. Eu preciso. Notem o seguinte, os nossos pais, eles não precisavam de atividades econômicas aos domingos. Ou eu estou falando alguma bobagem? Os pais de vocês, rememorem a infância, eles não estavam em casa aos domingos porque eles estavam trabalhando num mercado, num shopping, em algum lugar, numa empresa. Eu lembro da minha infância, para os irmãos terem uma ideia, somente em 1998 começou a se discutir na capital do Rio de Janeiro. Eu estou falando do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, a capital nacional talvez do turismo, uma cidade que na época, hoje tem 8 milhões de pessoas mais ou menos. Eu não estou falando de Blumenau, não estou falando de Florianópolis, estou falando do Rio de Janeiro. Somente em 1998 começou a se discutir a legitimidade dos supermercados abrirem aos domingos. É recente, é coisa de 19, 20 anos. Aqui é coisa de 10 anos a nossa cidade. E antes disso, o pessoal passava fome. Eu lembro da minha infância que os supermercados fechavam meio-dia e abriam 1h30. Quantas vezes eu ficava esperando na porta do mercado que eu chegava 1h15? Porque a minha avó era daquele tipo que dizia assim: o padre a gente espera na igreja. E aí a gente ficava lá esperando até abrir, agoniado, olhando assim para mim: abre, eu quero comprar. Fechava meio-dia. Os supermercados fechavam 7 horas da noite, 6h30, 7 horas. Alguém passava fome? Os supermercados fechavam sábado, 1h30 da tarde, meu amigo. E aí era só segunda-feira. E eu não lembro de nenhuma refeição na minha infância, mesmo uma infância pobre, de haver algum comentário: puxa, eu precisava ter comprado tal coisa e a gente não vai poder almoçar porque não tem tal coisa, vamos fazer um almoço mais ou menos por causa disso. Todo mundo tinha as coisas em casa. Por quê? Porque se precavia. Ah, deixa, eu compro no domingo, depois do culto, eu resolvo o meu problema com Deus, e aí eu tenho o resto do dia. Existe a questão da lei, a oferta, né, e a demanda. Isso é para tudo. Se não tem quem compra CD pirata, não tem quem vende. Se não tem quem compra drogas, não tem quem vende. Ninguém vai ficar vendendo para ninguém. Se não tem quem paga por prostituição infantil, animais, não teria quem fizesse. Da mesma forma, se não tivesse quem comprasse nos domingos, não abriria. Mas caiu como uma luva isso. Uma pequena digressão. Eu lembro de um Natal que a minha avó disse assim: a gente tem que fazer uma reserva disso aqui. Por quê? Porque o supermercado ia fechar 5 dias. Hoje abre no dia do Natal. Os funcionários saem de lá correndo, atropelados no final. Mas caiu como uma luva, por egoísmo, por ambição. Aquela coisa do: eu preciso, eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, o que eu vou fazer? E aí notem, deixa eu dar um exemplo. Claro que eles conseguiram isso por lei. Mas notem como os judeus e como os adventistas do 7º dia se portam com o sábado. E para eles é o sábado literal. Entra para alistamento militar: eu sou adventista do 7º dia, vai para casa. Porque não vai poder fazer atividades no sábado. O trabalho exige que se trabalhe sábado. Não, você não pode pegar essa vaga. O próprio empregador diz isso. Eu entendi isso na primeira entrevista de trabalho que eu fiz, quando eu disse que eu era evangélico. Tá, mas é evangélico o quê? Adventista? Disse, não. Não, porque senão não ia dar. Vai ter que trabalhar no sábado. É uma coisa bem legalista com o dia. Mas eles tem fornecedores nossos, em São Paulo, judeus, todos os feriados judaicos.
Liga lá sexta-feira depois das 6 horas para ver se você... Eu quero pedir 1 bilhão de toneladas de malha, eu quero dar dinheiro para vocês, e vocês são judeus, vocês gostam de dinheiro. Liga para ver se eles atendem. Não atende. Por quê? Porque eles são fiéis. Incrivelmente, eles têm mais dinheiro que a gente. Veja só, né? Mas você precisa de mais esse dia. Então isso caiu como uma luva. A vontade de Deus, entendam, é que o homem trabalhe. Ele abomina a preguiça. Existe um provérbio lá que fala: vai ter com a formiga o preguiçoso. O Novo Testamento, aquele que não trabalha, que não coma. Deus mesmo, nós lemos, Ele deu exemplo, Ele trabalhou por 6 dias e depois descansou da sua obra da criação. E nós vamos ver isso na terceira e na quarta lição de Gênesis 2, ainda hoje. Mas veja, o trabalho, outra coisa, o trabalho não é consequência da queda. Nós não somos obrigados a trabalhar pela queda. Antes da queda, o homem já recebeu a ordem de trabalhar e a ordem de descansar. Aquele que não trabalha, ele não está preparado para a adoração do Shabat. O vadio, o vagabundo, o preguiçoso, ele não está preparado para a adoração do Shabat. Eu conheço bastante gente assim em igrejas. Gente que não faz nada pela vida, é um peso, é um consumidor de oxigênio e de recursos. Não faz absolutamente nada. Aí está domingo na igreja. Ele não está. Além dele quebrar todos os mandamentos durante a semana, ele também está quebrando o descanso dele. E alguém pode me perguntar: tá, mas eu não trabalho fora, eu sou dona de casa. Querido, você trabalha pra caramba. Você trabalha demais. Você tem que ter o Shabat também no seu domingo. Mas se aquele que não trabalha não está preparado para o Shabat, aquele que não guarda o Shabat, aquele que não guarda o dia de descanso, ele não está preparado para o trabalho. Ele não está preparado para glorificar a Deus no seu trabalho. Ele não está preparado para glorificar a Deus em todas as coisas. De modo algum. O homem precisa de descanso. Deixa eu dar uma lidinha aqui. Não precisa abrir. Deuteronômio, capítulo 5, ou se quiser abrir. Deuteronômio capítulo 5, versos 13 em diante, diz o seguinte: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é Shabat do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Agora observem: nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, porque é muito bonitinho. E aí é que está o legal, o judeu faz isso. Tem os empregados, ele guarda. Os empregados que se explodam. Não, o judeu ortodoxo mesmo, ele para tudo, porque ele obedece isso aqui. O judeuzinho da Vila Madalena, aí ele deixa os outros. Você também, como um cristão, pode ter a sua empresa, você tem o seu mercado. Resolvi então que eu não vou... quem sabe eu não abra mais domingo, beleza? Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Não, mas eu vou abrir. Os funcionários são todos ateus mesmo, então... Você está quebrando o Shabat, porque você está fazendo... mas eles iriam trabalhar de qualquer jeito. É um bom argumento esse, porque você imagina, uma prostituta vai se prostituir de qualquer jeito, então, que mal tem? A gente tem que aprender, quando a gente pensa ou profere alguma coisa, a ver as situações, se aquele argumento é válido. Continuando aqui: nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro nas tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Ou seja, deixa de ser egoísta. Você, primeiro, precisa de descanso, deixa de ser teimoso. Em segundo lugar, as pessoas que trabalham para você precisam de descanso como você precisa. É por isso que o mundo está arrebentado. O mundo não cumpre. O mundo não só desobedece a Deus, como recebe a consequência da desobediência. Está cansado, está estressado, não aguenta mais. Porque te lembrarás que foste servo, ele ainda dá aqui, continua no contexto, na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa, braço estendido, e que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do descanso. Você que já foi obrigado a trabalhar deveria ter misericórdia daqueles que trabalham.
Outra bênção é o descanso e a esperança. O descanso espiritual e a esperança espiritual. Não só o descanso físico, mas a esperança e o descanso espiritual. Calvino ele afirma que o propósito do mandamento é que a gente morra para os nossos interesses e obras, para meditarmos no reino de Deus. E aí você vai ver a história dos puritanos, mesmo com seus excessos. Aí você pensa, como é que eles conseguiam fazer aquilo tudo? O dia do Senhor, o dia de descanso para eles era um dia sagrado. Era um dia que começava já no sábado, à noite. Iam dormir cedo. Deixavam as coisas tudo pré-programadas de comida. Não tinha geladeira não, tá, irmão? Não tinha micro-ondas não. Mas eles faziam toda a comida só para requentar. Deixavam tudo o máximo preparado. Iam dormir cedo. Não adianta ir dormir 4 horas da manhã. E daqui a gente vê. Não adianta ir dormir 4 horas da manhã, acordar às 8, vir aqui, sentar e dormir. Isso não é cultuar a Deus, isso não é guardar o Shabat, né? E muitas vezes eu já fiz isso, né? E hoje vendo, eu penso, puxa, quantas vezes o pregador me viu cochilando, eu ia a Nárnia e voltava, ia a Atlântida e voltava, né? Eu percorria todos os mundos no espaço de 1h30. Às vezes até ouvia o que o cara estava falando. Era capaz de gritar um amém no meio do negócio errado. Você vai ser corrido no inferno. Amém! Ah não, desculpa. Eu estava... né? Mas eles... vamos dormir cedo. Vamos acordar cedo, para não acordar sonolento. Então eles acordavam e oravam. Eles acordavam e liam as Escrituras. E aí eles iam para a igreja alegre. Quando chegavam na igreja, ele já estava igual. Você acha que um atleta, ele acorda para o jogo de futebol, por exemplo, agora tem jogo do Campeonato Brasileiro 11 horas da manhã. Você acha que ele acorda 10 horas da manhã, veste o uniforme, vai para o estádio e entra jogando? Não, ele aquece para entrar a milhão. Eles entravam aquecidos. E aí eu ouvi um pregador pregar 2h30, 3 horas. Mas eles vinham aquecidos, eles vinham com salmos na cabeça. E aí eles cantavam os salmos. Puxa, por que eles conseguiam fazer o que eles faziam? Porque eles guardavam de forma correta. Aí acabou o culto, então está tudo liberado. Não, eles iam para casa. Ou ficavam reunidos, ou iam para suas casas. E os pais conversavam com os filhos a respeito da mensagem. Cobravam dos filhos se tinham entendido. Meditavam nas Sagradas Escrituras. Descansavam dos seus afazeres. E não tinha máquinas, era no braço. Mas eles descansavam dos seus afazeres. Chegava na segunda-feira, aquele cristão bom, né? Cristão que tem que glorificar a Deus no que faz. Domingo, ou ele não vai no culto porque ele tem alguma atividade prazerosa para fazer. Puxa, eu tinha um jogo, eu tinha que ir, sei lá, no parque de diversões, eu tinha que ir à praia. Eu sou filho de Deus também. E aí vão e cansam, se destrói na sua atividade prazerosa de lazer, mesmo que tenham ido na igreja. Mas se chega na segunda-feira, vem aquele zumbi, parece um figurante do Walking Dead, entra na empresa, o chefe já olha assim e pensa, por que veio essa naba? Não vai fazer nada. E aí olha assim, vê um rosário, isso é idolatria. Vai para o inferno quem faz isso. A gente se ri, né? Eu espero que seja um riso nervoso esse. Porque eu estou falando de vocês e eu estou falando de mim. Aí vem o chefe, mas eu sou chefe, eu não trabalho. Aí vem o chefe, está lá caído, é capaz de dizer que está orando, arrebentado. Está glorificando a Deus no domingo? Não só quebrou o Shabat, mas como está quebrando a semana. Está descumprindo a principal finalidade do homem, que é glorificar a Deus e gozar o seu nome pleno e eternamente. A gente falou sobre isso na quarta-feira ainda. Morrer para os interesses, morrer para as obras. Puxa, mas o meu time vai jogar nesse dia. E é no horário do culto ainda. Não vai rolar. Uma vez, uma igreja neopentecostal, eu achei muito legal.
quando pastor, primeira vez que o seu time chegou na final mundial de interclubes, ganhou ainda, ele estava lá na igreja, e ele nem foi pregar. Eu achei admirável, foi um bom testemunho, ainda que ele não entendesse nada do que ele estava fazendo, ele só fez porque aquela ideia que tinha que ir no culto, né? E meditar nas coisas do reino, meditar, se encher de Bíblia. Notem, você tem aspirado, desejado, ansiado pelo dia do Senhor, o domingo? Não como só um descanso, é o dia que eu vou ficar de Havaiana e perna pro alto, né? Mas, poxa, é o dia que eu vou parar e meditar nas coisas de Deus. Porque se você não tem ansiado no Shabá de hoje, você não está ansiando pelo descanso eterno. De maneira alguma. Não vem me dizer que está, porque não está. No máximo você está olhando para o descanso eterno como aquele momento que você não vai ter que pagar conta, ouvir o teu chefe, ouvir o filho gritando e algo desse sentido. E isso é escapismo, isso não glorifica a Deus. Esse não é o propósito do descanso eterno. Se você não tem experimentado semana a semana o dia do Senhor, quando vier o grande dia do Senhor, você não está preparado. Pela constante meditação do Shabá, nós fruiremos já e desejaremos o dia eterno. Para desejar o dia eterno, nós temos que começar isso hoje. Você tem um dia de regozijo com Deus? Pense o seguinte, a frase de John Owen: Cristo não leva para o céu ninguém que ele não tenha santificado na terra. E aí eu vou pegar Spurgeon. Se você, não literalmente o que ele fala, mas se você não anseia obedecer a Deus agora, o que você pensa em fazer na glória? O que você quer com a glória? Só escapar do fogo do inferno? Eu tenho uma má notícia para você. Querer escapar do fogo do inferno pode ser argumento de evangelismo feito por aí. Mas só querer escapar do fogo do inferno não faz um cristão. Porque ninguém quer o fogo do inferno. Qual é a diferença entre o cristão e aqueles que só não querem? Ou alguém gosta de ser punido? Ninguém gosta. Terceiro ponto, observando Gênesis 2, sobre o que comentamos, Deus trabalhou. Cabe observar novamente o prefácio: eu sou o teu Senhor, teu Deus, aquele que cria. Esse verso ensina que o Deus que trabalhou é Senhor, Criador, soberano Deus e amoroso Redentor. Este mandamento nos lembra não apenas que Deus trabalhou, mas que Ele é o Senhor soberano, porque Ele nos cuida, porque Ele nos sustenta. Então Ele é o Senhor soberano do nosso tempo. Lembram de remir o tempo? O teu tempo não é teu. O que você tem? Aí Paulo nos diz o seguinte: o que você tem que não recebeu? E se recebeu, por que te vanglorias? Muito pelo contrário, o tempo que nós perdemos com bobagens vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Quantas desculpas nós vamos dizer? Poxa, eu podia ter lido mais a Escritura, eu podia ter orado mais, eu podia ter meditado mais nas coisas de Deus, eu podia, quem sabe, até ter falado de Cristo para alguém, mas eu não tive tempo. Poxa, meu time entrou em 4 campeonatos, era muito jogo. E além disso, eu tinha alguns compromissos com os meus amigos. E, poxa, e além disso, eu comprei uma casa de descanso. Eu sou filho de Deus. Nós temos um testemunho aqui dentro da igreja, de uma pessoa que tem a possibilidade de estar todo final de semana descansando. Passou o verão inteiro. Ele foi 2 dias. E a palavra de Deus diz: dá honra a quem honra. Hoje não está aqui presente com a gente, mas tem uma pessoa que dá plantão no hospital. Em 2 cultos já, essa pessoa esteve aqui. Essa pessoa largou do serviço, plantão de 24 horas. Saiu 6 horas da manhã do trabalho. Tem filho.
e 9h30 da manhã estava aqui sentado. Ah, mas aí você falou do Shabbat, se preparar, a pessoa vai vir sonolenta. Não, vem com adrenalina milhão. É uma pessoa que nas duas oportunidades não piscou. Não piscou. Não cochilou. Numa dessas oportunidades teve almoço. Ela ficou no almoço. Depois ficamos conversando, eu e o marido. Depois se ofereceu para ajudar na cozinha. Saiu daqui mais ou menos umas 3 horas da tarde. Por que será que algumas pessoas conseguem e outras não? Por que será que algumas pessoas estão tão cansadas? Ele é o nosso Senhor. Ele é Senhor do nosso tempo. Ele tem o direito de especificar como, quando e onde vamos usar o nosso tempo. Ele é o Senhor do Shabbat. O Filho do Homem é o Senhor do descanso. Lucas 6. Deixa eu fazer mais uma digressãozinha. Eu falei com os irmãos uma coisa e eu vou repetir isso em outros momentos. Quando a gente chegou aqui que falou que salvação não se perde, muitos ficaram temerários. O pessoal vai enfiar o pé na jaca. Não, entenderam. Entenderam que salvação não se perde, mas nós fomos salvos para ser santos. Glória a Deus por isso. Depois eu falei sobre a obrigatoriedade dos dízimos, e maldição, e bênção. Disse, olha, a gente não concorda com esse ponto de vista. Concordamos com a obrigatoriedade de trazer suas ofertas conforme a prosperidade. E a igreja estava num colapso financeiro, e muitas pessoas disseram, agora vai quebrar de vez. Não, não quebrou. Nós temos pago as nossas contas, temos pago as nossas dívidas atrasadas. Pessoas têm chegado em mim e dito assim, olha, eu estou desempregado, mas eu quero fazer alguma coisa, como é que eu posso ajudar para auxiliar a pagar as dívidas? Eu estou desesperado para ter uma renda, mas enquanto eu não tenho. Pessoas que estão apuradas financeiramente, membros aqui da nossa comunidade, têm se desgastado em trabalhar para trazer recursos. E Deus honra isso. Isso nos fortalece. Agora, teve o terceiro ponto, que é um ponto que agora eu tenho que falar, porque eu senti que eu podia ter botado alguma coisa no ar. A Igreja Católica tem como a missa um ato de salvação. Então, não, isso clássico, né? Na missa é ministrado a salvação, e quem não vai na missa, essa salvação é por obras, ele põe em risco a sua salvação semana a semana. A missa é sacrifício. É sacrificado Cristo Jesus de novo. Enfim, deixa eles para lá. Isso é um erro, mas um paralelo disso ocorre nas igrejas evangélicas, quando pastores dizem, os membros não vieram. Hoje nós temos talvez uma terrível tempestade e uma chance muito grande de enchente e de desmoronamento. Algumas pessoas podem ficar com medo. E aí, os que são fiéis estão aqui, os outros, né, colocando um peso sobre aquela falta no culto, como se fosse perder a salvação. Vir ao culto não garante salvação, mas os salvos vêm. Deixa esse parênteses. Agora, e o faltar ao culto também não perde a salvação. Lembra que eu sempre falo de uma pessoa que dizia, eu queria que Jesus viesse um dia. Tá, primeiro, você quer limitar quem vai para o céu. Segundo, você quer dizer que quem está aqui no culto é que vai ser salvo, os outros não. Tá difícil de te ouvir, querido. Mas, esse ponto, a nossa comunidade acabou não entendendo direito. Esse ponto a comunidade entendeu assim, então se eu não perco a salvação, e eu não perco a salvação não vindo no culto, ainda tem agora na internet, eu posso ver a hora que eu quiser. E nada como ver em casa. Eu posso pausar, porque o Alberto fala muito, eu vou tomar uma aguinha, né? Posso ouvir enquanto eu faço outra coisa. Não estou dizendo que é errado você fazer alguma atividade ouvindo uma pregação, mas cá entre nós, você vai estar prestando atenção de fato na pregação? Talvez não. E aí a comunidade não entendeu isso. A questão de que, e eu também não cobrei, a gente combinou isso desde o início, de que nós iríamos desenvolvendo as questões e as doutrinas bíblicas, para não chegar e
matar todo mundo numa pregação só e morrer junto, claro que eu não sou diferente de vocês, né? Então chegar num dia com um padrão, um molde, buf. Não, vamos estudando, conforme nós vamos entendendo as coisas, aí nós vamos cobrando as coisas. Não dá para cobrar aquilo que a pessoa não sabia. Deus vai cobrar, não se iluda, lei é lei. Você não pode chegar num guarda e dizer, eu não sabia que aqui não podia andar 120 por hora. Diz, que bom, agora você sabe e você está multado. Lei é lei. Agora, para nós cobrarmos aqui na comunidade, primeiro, eu acho justo que nós ensinássemos. E agora vai ser cobrado. Porque nós temos que ter essa consciência. Nós temos que entender o seguinte, já estou botando a carroça na frente dos bois, faltar ao culto sem uma justificativa lícita é pecado, é quebra do quarto mandamento. Ah, mas não é. E o que é justificativa lícita? Eu estava muito cansado. Não é. Teve um caso de alguém que teve que arrumar um telhado justo nesse dia, e aí caiu, aí ele se machucou. Não é justificativo. Não é justificativo. Da mesma forma que eu vim, resolvi meu problema domingo de manhã e à tarde eu vou fazer o que eu quiser. Você veio no culto, beleza? Para os irmãos todos você está guardando o dia de descanso. Talvez até engane a mim. Me enganar e não me enganar não dá problema nenhum. Agora o problema do Shabbat é que é com Deus. E Ele sabe o que você vai fazer no seu dia. Não adianta ficar torcendo o nariz para mim. Não sou eu que estou cobrando. Não sou eu que inventei isso. É o que diz as Escrituras. Quarta coisa que nós depreendemos de Gênesis 2. Deus descansou. Óbvio que Ele não estava cansado. Você não dá para imaginar Deus cansado, né? Deus criou o mundo, diz a palavra, com o poder do seu dedo. Mas o fato aponta para uma realidade além. Hebreus 4, no verso 9, diz o seguinte: portanto, resta um Shabá, um repouso para o povo de Deus. Resta um Shabá. Olha só, o homem recebeu um dia de descanso já no paraíso. E como nós vimos, a guarda do dia do Senhor, ela nos impulsiona a aguardar o dia final do descanso, o dia do repouso final, o glorioso dia do Senhor. Esse estado de glória é o nosso destino final. Esse descanso a qual Deus entrou é o nosso convite. Esse descanso a qual Deus nos aguarda, esse descanso a qual Cristo Jesus veio nos tirar da condenação, também cumpriu a sua obra e também entrou neste descanso e aliviou, provindo do Pai, do Filho, o seu Santo Espírito para nos capacitar e nos guiar para que nós entremos também nesse descanso. Estão nos aguardando nesse descanso. Hebreus, capítulo 4, verso 9. Portanto, resta um repouso, resta um Shabá para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, quem? Cristo, também Ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas, quais? Da criação. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Quinta coisa que nós, observando Gênesis 2, podemos concluir: Deus abençoou esse dia e o santificou. Deus abençoou e santificou. A pergunta fala sobre o que nós lemos, o dia de santo descanso. O que significa isso? Isso está escrito assim porque o dia do Senhor, o dia do descanso, é um dia santo. Ele foi santificado pelo próprio Deus. Foi um dia que foi consagrado, que foi separado pelo próprio Deus. Ele separou esse dia. E separou, santificar, os irmãos sabem o que é ser separado. Santificar, as pessoas botam um ralo na cabeça assim, né? Não, é separar. Se santificar do mundo é se separar do mundo. Ser santo é separado. Por que Deus é 3 vezes santo? Porque ainda que haja imanentemente, Ele é totalmente transcendente.
ele é totalmente o outro, ele é 3 vezes santo. Mas santificar é separar. Deus separou o dia do Shabá com um fim específico. O Senhor exige de nós que nós santifiquemos um dia, ou seja, que a gente separe um entre 7 para o descanso santo. Esse ponto nós vamos ainda ver semana que vem. Eu vou passar aqui só por cima, para nós não perdermos tempo. Mas, por que o domingo agora? Por que o sábado? Qual foi a transição? O sábado, ele vigorou até a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O sábado apontava para a lembrança dos dias da criação e o dia do descanso na criação. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita ao domingo, o dia do Senhor. Em Apocalipse capítulo 1, verso 10, é até descrito como o dia do Senhor. João recebe a visão no dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Então Cristo, de certa maneira, ele faz essa transição da antiga para a nova aliança, mudando aquilo que que a gente relembra. Antes relembrávamos a criação e agora relembramos a recriação em Cristo Jesus, a sua obra. Nós temos os relatos, porque algumas pessoas podem dizer, não existe nada explícito mandando fazer no domingo. E se você diz que tem que ter o dia de Shabá, então tem que ser no sábado, vamos virar sabatistas. Mas observem bem, muitas pessoas querem que tudo esteja explícito, dito, faz isso, levanta, come, mastiga 4 vezes, um manual de instrução desse tipo. Nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 16, Paulo instruindo a igreja a separar as ofertas. Quando? No sábado? Não, no primeiro dia da semana, no dia do Senhor. Nós vemos em Atos capítulo 20, também a mesma coisa, Paulo pregando, instruindo a igreja. Quando a igreja estava reunida. Que dia que era? O dia do Senhor, o dia de domingo. Nós só estamos copiando aquilo que a igreja primitiva, aquilo que os apóstolos fizeram. E aquilo que depois virou uma tradição. Ainda que a primeira igreja, ela ainda se reunia no sábado e no domingo. Mas no decorrer do tempo, eles foram limpando esse judaísmo do sábado, e ficaram com o domingo. Por isso nós guardamos na nova aliança o domingo. Eu quero ir para as aplicações, porque nós vamos desenvolver mais sobre isso. E aí eu só queria ler para os irmãos aqui, para partir das aplicações por aqui, do Catecismo de Heidelberg. Pergunta 103 diz assim, o que Deus ordena no 4º mandamento? Primeiro, o ministério do Evangelho e as escolas cristãs devem ser mantidas. E eu devo reunir-me fielmente com o povo de Deus, especialmente no dia do descanso, para conhecer a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, para invocar publicamente o Senhor Deus e para praticar a caridade cristã para com os necessitados. Segundo, eu devo todos os dias da minha vida desistir das más obras, deixando o Senhor operar em mim por seu Espírito. Assim começo nessa vida o descanso eterno. Daqui eu quero extrair algumas aplicações para nós. Primeira, as atividades ordinárias, como eu falei, elas devem ser interrompidas no Shabá. Não é dia de adiantar o trabalho, não é dia de acabar o trabalho. Sabe aquela coisinha que é dita às vezes com relação ao dízimo? Que os caras gostam de cobrar, dizendo assim, olha, se você não dá conta... Reformular o argumento, eu não ganho o suficiente para dar o dízimo. E aí os caras dizem, porque eles querem o teu dízimo, eles dizem assim, olha, se você não dá conta das tuas contas com 100% do que você ganha, não é com 90% que vai fazer muita falta, então traz o teu dízimo que Deus vai te abençoar. Partindo desse pressuposto meio errôneo, meio torto, que o dinheiro acaba, vamos falar do que nós temos que fazer. Se você não deu conta durante a semana, não é fazendo no domingo e emendando a semana que você vai ser produtivo na outra semana. Você adianta algo, e a gente fez isso na nossa empresa durante bastante tempo. Nós quebramos vários Shabbat. Primeira coisa, a gente prosperou? Não, a gente está falido. Está na misericórdia de Deus. Segunda coisa, esse adianto resultou em algum bem na outra semana? Não, a gente começava segunda-feira já arrebentado,
cansado, enjoado, e aquilo ia virando uma bola de neve. E aí no próximo domingo a gente tinha mais coisas ainda para fazer, porque a gente não conseguiu fazer durante a semana. E aí no próximo, mais coisa. Por quê? Porque você tem a sua semana para ser útil. E aí você descansa, e aí quando vem segunda-feira você entra com os dois pés, com força, não cansado, não arrebentado. Não é dia de adiantar, não é dia de acabar trabalho, não é dia de estudar e fechar negócio. Você teve a semana toda para estudar. Ah, mas eu tenho que entregar um trabalho ou fazer uma prova na segunda-feira. Você teve a semana inteira. Ah, mas eu tive muitas ocupações. Você teve a semana inteira. É igual aquela estudadinha que a pessoa dá antes da prova, né? Só embaralha. Vai, descansa. Você tem que descansar a sua mente. Não, mas eu tenho que ver a última questão. Não é dia de estudar, não é dia de fechar negócio. Ah, não, aqui eu vou conseguir. Não é dia de fechar negócio. As únicas atividades, elas devem ser relacionadas com o Evangelho e com a caridade cristã. A pregação do Evangelho, porque já me perguntaram, então o pastor prega, então ele não pode pregar, porque é trabalho. Né? Mas aí nós estamos falando a respeito de glorificar a Deus. Quando eu estou aqui, aos trancos e barrancos, por causa da minha debilidade, eu estou glorificando a Deus, e você ouvindo está glorificando a Deus, e que Deus tenha misericórdia da nossa glorificação. Pregação do Evangelho, ensino cristão, trabalhos de necessidade. Por exemplo, você vai cuidar, você tem que alimentar os seus animais, você não vai deixar os animais passando fome. Trabalhos de misericórdia, do hospital. É domingo. Ah, mas a média é de 8 em 8 horas. Segunda-feira a gente está aí. Segura. Entende? Esses são trabalhos de misericórdia. É o erro que os fariseus cometiam, que Jesus corrigiu. Né? Tem 6 dias para ser curado. Por que hoje foi curado? Fala isso para quem está vivendo na enfermidade, para quem está com necessidade. Caiu um barranco em cima do cara no domingo, meio-dia. Olha, hoje não vai dar, mas amanhã cedo eu estou aí com uma pá, tá? Fica tranquilo, segura na mão de Deus. Entende? Isso não seria quebrar o Shabat. Fazer algo por caridade, por piedade. Segunda aplicação, dever. Vou frisar, dever de se reunir na igreja. Honrar o dia do Senhor se reunindo em comunidade deveria ser visto como uma oportunidade gloriosa de cultuar a Deus. Devia ser visto assim por nós. Sabe as pessoas, aquela insuportável, segunda-feira, os memes de internet, segunda-feira, aí sexta-feira, sexta-feira, que bom. São aqueles idiotas que vivem para trabalhar só para gastar nas suas orgias. Não sei por que estão vivos ainda. Mas nós deveríamos ansiar, sim, segunda-feira, vai passar logo essa semana para eu estar junto com os irmãos glorificando a Deus. E assim durante a semana, isso devia aumentar. Assim como essa continuidade de Shabat cumprido na nossa vida, a ceia do Senhor, fazer isso até que Ele venha, ansiando. É menos um dia para nós estarmos reunidos com Deus de fato. É uma oportunidade. Às vezes a gente olha para o culto, tem que ir para a igreja. Engraçado que países comunistas, as pessoas podem perder a vida por se reunir. E as pessoas elas anseiam para estar escondida numa caverna, para estar escondido num túmulo, para estar escondido no esgoto, no meio de fezes, mas para estar junto, glorificando a Deus. Tem que ir no culto. Irmãos, pode ser alguma coisa que se é ruim aqui, procura um outro lugar, glória a Deus, não tem problema nenhum. Agora, se você não tem uma necessidade, um anseio para o dia do Senhor, estar junto com seus irmãos, reunidos, louvando e glorificando e aprendendo a respeito do nome de Deus, o termo cristão, ele não se adequa à sua vida. Só que além disso, além de ser uma oportunidade, nós temos que lembrar, nos reunirmos no domingo não é opcional, é obrigatório, é dever.
Faltar ao culto, como eu já falei, sem justificativa séria, é quebrar o mandamento. Terceira aplicação. Eu também falei um pouco por cima. Não basta estar de corpo presente. Sabe, o corpo está ali, o espírito foi embora. Parece aqueles serviços fúnebres, né? Está só o corpo ali. Quando acordar tem que, levanta, vamos orar. É vir descansado, é vir desperto, é vir ansiando pela palavra, tanto lida e ouvida, quanto pregada. É vir ansioso pela oração, é vir ansioso pelos cantos, é vir ansioso pelas ofertas. Pelas ofertas. Paulo diz, separa antes e traga no dia, para que no dia a gente não se perca nisso. Pelos sacramentos. Quarta aplicação, lembrar que é dia do Senhor. O mandamento não diz assim, lembre-se de santificar 1 hora no domingo. Não é isso. O mandamento não diz, lembre-se de santificar 1 hora, como a gente, pela manhã de domingo. O resto do dia é teu, te vira, faz o que quiser. O culto é parte do Shabbat. Não é para cumprir uma obrigação e depois ou antes dormir, jogar, aproveitar a folga. Quando tinha os cultos da noite numa comunidade que eu frequentei, os homens vinham tudo atrasado quando tinha os jogos do Campeonato Brasileiro. Chegava tudo atrasado, chegava tudo fervendo para o culto, ansiando. Às vezes até meio chateado. Putz, o juiz deu 5 minutos lá e eu não pude ver. Capaz ainda de acontecer alguma coisa. Mas vamos começar o culto de uma vez, porque depois eu vou ver o Globo Esporte. É um dia para descansar, recobrar as energias, mas não para repousar e relaxar, como a gente viu. Você para o que faz durante a semana, você ora, você lê, você medita na palavra, você tem boas conversações com seus amigos, fala sobre assuntos de Deus, você ensina os seus filhos, você aproveita para falar de Cristo para os parentes. E aí já dá para dizer de nós aqui, para nós encerrarmos. Senhor, tem misericórdia de nós. Porque se você não entendeu que está quebrando o mandamento de Deus, talvez você não tenha prestado atenção. Eu estou quebrando, mas eu não quero mais quebrar. Para fechar mesmo, os irmãos já podem se colocar de pé. Vale o conselho do presbítero da Igreja Presbiteriana, Solano Portela, presta atenção nisso. Antes de nos perdermos no debate dos detalhes, e aqui é um ponto que a gente vai trabalhar mais nas outras semanas. Eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Sabe quando a lei é vista sempre para procurar brecha? Até que eu posso ir, até que eu não posso ir. Posso fazer tal coisa, não posso. Aí tem os caras que aí vão igual os judeus. Os judeus, o que eles faziam? Eles não cuspiam na terra, porque abria um sulco, e isso era arar a terra. O judeu não podia andar mais do que 1 quilômetro. Isso não é Bíblia, isso eram as suas regras a respeito do mandamento. O que eles faziam? No sábado eles deixavam pertences a cada 1 quilômetro, porque aquilo ali caracterizava uma ida ao que era seu, de tal modo que aí eles iam, faziam os 5 quilômetros e voltavam sem quebrar a lei. Então, essas bizarrices, Antes de nos perdermos no debate dos detalhes, nós estamos nos aprofundando no princípio. Nós temos que entender o princípio do Shabat. Temos a postura de tornar realmente o domingo um dia diferente, santificado, dedicado ao Senhor, dedicado à nossa restauração física? Será? E aí, para nós orarmos, eu pergunto para os irmãos: nós, como cristãos, nós temos guardado o Shabat? Qual é a diferença entre nós, que nos dizemos cristãos, e os ímpios? Qual a diferença? A única diferença é que você pode dizer: eu vou na igreja. Qual é a diferença no dia do Senhor? Se pergunte hoje ao longo do dia, entre você e aquele que você diz que é ímpio, aquele que você diz que é diferente de você, aquele que você diz que não tem o Deus que você tem. Qual a diferença? Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, misericórdia de nós, Senhor. Não é à toa que a Tua palavra diz que a Tua lei ela é impraticável. Ninguém poderia ser salvo por obedecer a Tua lei. Obrigado, Senhor, pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela Tua graça e misericórdia.
Obrigado porque as maldições da lei foram levadas no Calvário. Obrigado, Senhor, porque a Tua lei nos aponta para a necessidade de um Redentor que Tu já proveu em nosso favor. Senhor, nós nos arrependemos. Eu me arrependo. Eu tenho quebrado constantemente o Teu chamado. Não tenho lucrado nada com isso. Tenho ficado mais cansado física e espiritualmente. Me perdoa, Senhor. Perdoa os meus irmãos. Eu corro aos pés da cruz e peço por misericórdia. E peço, Senhor, que eu possa, e os meus irmãos possam, junto comigo, andar de modo digno do nosso chamado. É certo que nós não vamos mudar da noite para o dia, mas vai despertando em nosso interior, Senhor, um anseio pela guarda correta do dia do chamado, do dia do descanso, e que isso vá gerando em nós uma ansiedade pelo verdadeiro dia do descanso, quando nós estivermos face a face contigo. Nos prepara, Senhor, nos ajuda, Teu Santo Espírito, que nos conduz em todos os caminhos, que efetue em nós o querer e realizar, que Ele possa nos capacitar, nos ajudar, nos auxiliar, nos aconselhar, nos dar força, nos dar firmeza, nos dar esperança, nos dar fé, para que nós possamos de fato pagar o preço e guardar o Teu dia santo, o dia que Tu preparou para o nosso descanso. Nós pedimos essas coisas, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.